É isso aí, galera da segunda série do ensino médio. Vamos lá para mais uma atividade de física. Deixa eu colocar aqui na tela para que a gente possa discutir sobre o assunto. Vamos lá? Bem, pessoal, como vocês já estão observando, né, inclusive registrado aqui na tela, a aula de hoje ela vai falar sobre os efeitos do calor recebido ou cedido por um corpo, tá certo? Bem, quando um corpo ele recebe calor, duas coisas podem acontecer com ele, tá? A primeira coisa, ele pode ter a sua temperatura variando. Agora, ele pode também mudar de estado físico, caso ele esteja na iminência de mudar de fase, tá? Quando um corpo ele recebe calor e o calor recebido ou cedido provoca nele variação de temperatura, a característica física dele, que mede esta variação de temperatura em função do calor recebido ou cedido, é chamado de calor específico sensível, tá? Por exemplo, no caso da água, o calor específico sensível dela é 1 caloria por grama por grau Celsius. Isso quer dizer o quê? Que se você considerar 1 grama de água, caso você forneça para esse grama de água 1 caloria, ela vai sofrer uma variação de temperatura de 1 grau Celsius, tá certo? Se você fornecer 2 calorias para 1 grama de água, ele vai sofrer variação de temperatura de 2 graus Celsius e assim sucessivamente. Isso quer dizer que o calor específico sensível da água é igual a 1. Professor, com relação ao gelo e ao vapor, que são água são água em outra fase de agregação. Bem, o calor específico sensível do gelo e do vapor valem, respectivamente, 0,5 calorias por grama por grau Celsius, tá? Então, tem essa diferença. Se for na fase líquida, o calor específico sensível da água vale 1, e se for no estado gasoso ou no estado sólido, vão valer 0,5, ok? Agora, e o que é o calor latente? Pessoal, o calor latente é a quantidade de calor necessário para que a massa sofra mudança de estado físico. Por exemplo, se eu tenho 1 grama de gelo a 0 graus Celsius, caso eu forneça 1 grama de gelo a 1 grama de gelo, a quantidade de calor de 80 calorias, essa massa, na iminência de mudança de estado físico, vai sair da fase sólida e vai para a fase líquida, tá certo? Professor, mas a diferença é muito grande, o calor específico sensível da água é 1, e para mudar de fase sólida para fase líquida é 80? Sim, exatamente. Inclusive, pessoal, vale ressaltar que para 1 grama de água a 100 graus Celsius tornar-se em vapor de água também a 100 graus Celsius, são necessários 540 calorias. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que é muito mais fácil você aquecer 1 grama de água do que você tornar 1 grama de gelo a 0 graus Celsius em 1 grama de água a 0 graus Celsius. E da mesma forma, que também seria mais fácil do que tornar 1 grama de água a 100 graus Celsius em 1 grama de vapor de água a 100 graus Celsius. Tá certo? Então, o calor ele vai provocar esses dois efeitos, né? A mudança de estado físico, e nesse caso eu chamo de calor latente, né? O calor necessário para isso acontecer, e a mudança de temperatura, e nesse caso eu chamo de calor específico sensível, tá certo? E agora, professor? Bem, agora nós vamos para um outro ponto, também envolvendo troca de calor, que é a capacidade térmica. O que é isso, professor? Se você nunca reparou, mas eu vou fazer uma observação com vocês aqui e você vai se lembrar da veracidade do fato. Quando você faz um bauru, né, ou um misto quente, no qual você coloca o pão, né, o presunto, a mussarela, e às vezes coloca até mesmo o tomate. Você vai perceber que, depois de pronto, a temperatura dos ingredientes
não vai ser a mesma, tá? O pão ele vai estar numa temperatura, ou seja, o pão ele vai estar fornecendo uma quantidade de calor, perdendo uma quantidade de calor. O presunto vai estar perdendo outra quantidade de calor. A mussarela, outra quantidade de calor. E o tomate, uma outra quantidade de calor. Como assim, professor? Bem, é o seguinte, pessoal. Essa característica do corpo de absorver, de reter, de segurar calor, é chamado de capacidade térmica. Inclusive, a palavra capacidade refere-se ao que cabe em um recipiente, tá? Então, por exemplo, eu tenho aí uma embalagem de refrigerante de 2 litros. Então, 2 litros é o que cabe dentro daquela embalagem. Da mesma forma, quando eu falo capacidade térmica ou até mesmo capacidade calorífica, eu estou me referindo a quanto de calor cabe em uma substância. É claro que a quantidade, a massa dessa substância está relacionada ao quanto de calor ela consegue acumular. Mas você vai notar claramente que o tomate, ele, quando você vai comer esse misto quente, ou esse bauru, como a gente costuma chamar, ele vai estar bem mais quente, ou seja, ele vai estar transferindo muito mais calor, por exemplo, do que o pão, tá? Por quê? Porque é por causa da capacidade térmica dele. No caso, o tomate, pessoal, ele tem muita água, e a água, como eu já disse, ela tem o calor específico sensível 1, que é o maior calor específico sensível, ou seja, a água é a substância que, para mudar de temperatura, requer maior quantidade de calor, tá certo? E nesse caso, como eu calculo a capacidade térmica de um corpo? Eu posso calcular de duas formas. Uma delas é simplesmente fazendo uma divisão. C, capacidade térmica, é igual a Q, quantidade de calor cedido ou recebido, dividido pela variação de temperatura. Tá? Nesse caso, a capacidade térmica ela é medida em calorias por graus Celsius. Tá certo? Uma outra forma de calcular a capacidade térmica, pessoal, é utilizando, como eu já disse anteriormente, a massa e o calor específico da substância. Nesse caso, a capacidade térmica seria massa vezes calor específico. A partir daí, a gente pode obter uma outra relação, que é chamada de princípio fundamental da calorimetria. Como assim, professor? Deixa eu mostrar para vocês. Olha bem, com bastante atenção. A capacidade térmica é quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Deixa eu anotar aqui na tela. Quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. E a capacidade térmica também é massa vezes calor específico sensível. Então, massa vezes calor específico sensível é igual a quantidade de calor dividido por variação de temperatura. Professor, mas baseado em quê? Baseado no fato de que quantidade de calor dividido pela temperatura é a capacidade térmica e massa vezes calor específico sensível também é a capacidade térmica. Note o que vai acontecer aqui. O ΔT está dividindo, vai passar para o segundo membro, multiplicando. Então, nós teremos a expressão Q igual a M vezes C vezes ΔT. Ou seja, quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico sensível vezes a variação de temperatura. Essa fórmula aqui, pessoal, ela é chamada na física de princípio fundamental da calorimetria, tá? E para facilitar a memorização, os alunos utilizam uma regrinha e a chamam de equação do Ki-macete, Ki, M, Ma, C, T. Ki-macete. Princípio fundamental da calorimetria. Q igual a M vezes C vezes ΔT. Tá certo? Essa equação, ela serve para quê, professor? Ela serve para a gente calcular a quantidade de calor que um corpo cede ou recebe, e enquanto isso tem a sua temperatura variando. Aqui eu tenho uma tabela dos calores específicos de algumas substâncias, e como eu disse, o maior deles é a água, que vale 1. O álcool vale 0,58, o alumínio 0,219, o chumbo 0,331, o ferro 0,11. Note que a diferença entre o calor específico do ferro e da água é de cerca de 9 vezes. Isso quer dizer o quê? Se você fornecer uma caloria para 1 grama de ferro, a temperatura dele vai variar em torno de 9 graus Celsius, enquanto
que, se você ceder 1 caloria para 1 grama de água, a temperatura dela vai variar apenas em 1 grau Celsius. Tá certo? Aqui está o princípio fundamental da calorimetria, tá certo? E nós vamos agora para as atividades. Atividades, ok? Atividade de número 1. Eu coloquei aqui para vocês, pessoal, essa atividade, tá? E está escrito assim, ó, um corpo feito de de 5.000 gramas de ferro, me perdoem, faltou uma letrinha, o calor específico sensível C igual a 0,11 calorias por gramas e por grau Celsius, é aquecido de 0 até 100 graus Celsius. Se o corpo, na situação final, sofrer uma variação de 100 graus Celsius, quanto de calor ele precisará utilizar? Então, nós vamos calcular o quê? Que é a quantidade de calor que será necessário para elevar a temperatura de 5.000 gramas de ferro de 0 graus Celsius até 100 graus Celsius. Então, nesse caso, no lugar do M, pessoal, nós vamos colocar a massa, tá? No lugar do M, nós colocamos massa. Qual é a massa? 5.000. No lugar do C, nós vamos colocar o calor específico sensível, 0,11. E no lugar do ΔT, ou seja, da variação de temperatura, nós vamos colocar 0 ou 100, professor? Bem, seguinte, nós vamos colocar o quanto ela aumentou ou o quanto ela diminuiu. De 0 a 100, a temperatura aumenta em 100 graus Celsius. Então, nós vamos efetuar a multiplicação, 5.000 vezes 0,11 vezes 100. Bem, pessoal, quanto dá 5.000 vezes 0,11? 5.000 vezes 0,11 vai dar 550. Agora, nós pegamos 550 vezes 100. 550 vezes 100 dá 55.000. Então, nesse caso, nós teremos que a quantidade de calor será de 55.000 calorias. Eu posso responder isso também, pessoal, de uma outra forma, utilizando um múltiplo da caloria. Qual múltiplo da caloria? A quilocaloria, tá? Nesse caso, pessoal, eu tenho que pegar esse número e dividir por 1.000. Quando eu divido por 1.000, eu basicamente faço o seguinte, eu corto 3 zeros, tá? Os 55.000 calorias são 55 quilocalorias. Vale lembrar que se você for na tabela de dados nutricionais de um alimento, os valores vêm em quilocalorias e não em calorias, tá? A gente fala muito em caloria, no entanto, os alimentos, a tabela de dados nutricionais dos alimentos trazem valores em quilocalorias, ok? Vamos lá, pessoal. Exercício de número 2. Exercício de número 2, escrito assim. Quanta energia térmica que, então nós vamos calcular o que, quantidade de calor, é necessária para fornecer a uma massa de 800 gramas de prata para sua temperatura elevar-se de menos 20 graus Celsius até ou para 80 graus Celsius, dado C, calor específico sensível da prata, é 0,056 calorias por gramas por grau Celsius. Nós vamos usar também a equação do Quimacete. Nesse caso, galera, nós vamos substituir os valores dados aqui, né? Massa, como o exercício foi bem claro, 800 gramas. Eu substituo o M por 800. Calor específico sensível, 0,056. E o maior problema está aqui na variação de temperatura. Eu tenho que entender o seguinte, pessoal, que a variação de temperatura não é os valores que apresentam no exercício, e sim o quanto ela aumentou ou o quanto ela diminuiu. Primeiro, a temperatura está abaixo de zero, menos 20. Para ela chegar em zero, ela tem que subir 20 graus Celsius. E para ela chegar em 80, ela tem que subir mais 80 graus Celsius. O que vai dar um total de 100 graus Celsius. Tá certo?
Nesse caso, o nosso cálculo é 800 vezes 0,056 vezes 100. Efetuando o cálculo, pessoal, 800 vezes 0,056 vai dar 44,8. E o resultado 44,8 nós vamos multiplicar por 100. 44,8 vezes 100 vai dar 4.480. Então, a nossa resposta será 4.480 calorias, tá certo? 4.400 calorias. 4.480 calorias. Então, para elevar a temperatura de 800 gramas de prata de menos 20 a 80 graus Celsius, nós precisamos de 4.480 calorias. Tá ok? Aqui abaixo, né, tem alguns links de vídeos no YouTube que vocês podem consultar também, né? São material de pesquisa para tirar a dúvida de vocês. Então é isso aí, pessoal. Tenham todos uma excelente tarde.